Olá, pessoas! Mais um Política da Terra. Até que enfim, um Política da Terra que vai trazer um pouco de pluralidade para esse podcast, né, Vitão? Exatamente. Porque depois de tanto homem sendo entrevistado aqui, tivemos a condição de ter a primeira mulher participando do nosso podcast, uma mulher política, extremamente política e politizada, e o melhor de tudo, flamenguista, Vitão. Sofra você, seu time de segunda divisão. Eu gosto do Flamengo, né? É só que assim, time na vida você só tem um. É o Goiás. Agora um apreço pelo Flamengo eu tenho. É bom que vai ser mais um torcedor pra gente, não é não? Ava Santiago, vereadora por Goiânia. No seu nome? Ah, esse cara toda vez vem com isso. Ó, ele tá, todo programa é uma coisa. Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos Marinho. Tá escrito aqui embaixo, mas ele não sabe que podcast a gente pode falar assim. Ele não sabe que você sabe. Não, mas ler. é bom que você se apresente, tá? Ah, tá bom, desculpa. Então eu sou o professor Marcos Marinho, tá? Pra quem não me conhece ainda. Esse aqui é o Vitor Monteiro. Pra quem já me conhece. Não, pra quem não te conhece, quem te conhece não precisa saber seu nome. Também, Zé. Eu tenho um outro podcast. Posso falar com a vereadora, dá Tem licença? outro podcast. Posso falar com a vereadora? Posso falar do outro podcast? Não, jabá no meu podcast, você ficou louco? Esse cara é maluco. Gente, estamos agora com a vereadora por Goiânia do PSDB, Ava Santiago. Tudo bom, Ava? Prazerão te receber aqui do nosso Política da Terra. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Vitão? E eu já quero começar, inclusive, subscrevendo essa frase preciosa do Vitor. Time, a gente só tem um. Por isso que quando me perguntam, você é flamenguista, mas aqui em Goiás você torce por quem? Pelo Flamengo. Eu torço pelo Flamengo em qualquer lugar do mundo. Mas tenho apreço pelos times goianos, principalmente pela grande fé dos seus torcedores de que um dia verão seus times na Libertadores. Eu sou um pouco mais diplomático, que eu falo, aqui em Goiás eu torço pro Dragão, porque é rubro-negro e é time de velho. E como eu sou velho, eu acho que eu me encaixo bem nesse rolê da galera que já tá toda vacinada já. Menos o diretor, né? Ai, não, pelo amor de Deus. Mas se a gente for pensar nisso, não, o Flamengo também, né? Exatamente. Que diretoriazinha. Quando a gente vai falar de política e futebol, infelizmente, o futebol brasileiro virou, em grande parte, o refúgio dos canalhas. Exatamente. E é bacana, Ava, hoje nós vamos inverter toda a ordem desse podcast, porque a gente sempre bate um papo sobre política com os nossos convidados, e você disse pra mim que gosta de futebol. Então a mulher que tá aí na torcida do Flamengo, né, falou que foi assistir o Flamengo e Atlético aqui no estádio, e foi uma experiência um tanto quanto ruim, até porque o Paulo Henrique, que esteve aqui com a gente também, atleticano, e levou a Ava e ficou zoando com ela. Não faça isso, viu? Porque o Vitor vai zoar você quando o Goiás ganhar. Olha, tá rolando umas apostas aqui nos bastidores, viu, gente? Não, pra quem, a galera tá sabendo, Ava, essa fala é interessante porque o esporte, ele é para além de um meio, né, de entretenimento, ele é um meio também para crescimento social, desenvolvimento da juventude, né? A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Você tem condição de, através do esporte, produzir políticas sociais. E a hora que você coloca, o futebol virou um reduto de canalhas, isso tem um peso bem complicado pra gente, né? Pensar no futuro, né? No que o esporte poderia gerar e o que ele de fato está entregando hoje da perspectiva social, na minha leitura. Acho que o primeiro ponto é a gente superar essa perspectiva de que o futebol e a política não tem nada a ver. Quem parte desse pressuposto não entende nada de futebol, não sabe como os clubes operam, não sabe o que acontece nas diretorias. A gente tem exemplos em nível de Brasil que são muito marcantes. Eu posso citar, obviamente, para não perder o hábito em relação ao meu rival, posso citar o euriquismo, né, no Vasco da Gama. A gente pode citar o pinheirismo no Goiás Esporte Clube. Exatamente. E assim, o envolvimento desses grandes cartolas com a política e a forma como isso pode tanto entregar coisas boas para a sociedade, como entregar problemas crônicos, e a gente vem passando por isso, e a CBF, ela é o ícone disso, né, de como a política misturada com o futebol sempre esteve. Quando tem uma inclinação ruim, entrega também produtos ruins para a sociedade. A gente tem que ter essa leitura. Não digo que você tem que ir para o estádio para falar de política. Pelo contrário, a gente tem que torcer, tem que viver o futebol. Agora, desconsiderar essa faceta do futebol também é uma ingenuidade muito grande, né? Não, inclusive, Ava, teve um episódio nosso aqui, acho que foi com o Calil ou com o Quitão, não sei, que esse tema veio à tona. Por quê? O cidadão que não quer saber de política, não gosta de política, quando ele vai para o estádio, ele vai pegar um ônibus lotado porque ele não se envolveu suficientemente na política pública que, tem que ter meio de transporte.
Ele não se, as torcidas organizadas, de um modo geral, e algumas até já fazem isso, né? O Vitor trouxe o exemplo do Vila Nova e tal, são massas que podem, de repente, trabalhar para uma ideologia política, para um grupo político, para tentar promover o bem social, para tentar, né, usar aquele momento ali para influenciar positivamente a esfera política. Então, assim, o esporte ele é completamente imbricado com a política, não tem como a gente dissociar as duas coisas. Você citou um exemplo muito bom aqui de Goiás, que é o Vila. Se você pensar que o presidente da Câmara é diretor de comunicação do Vila, o Romário Policarpo, aí você teve o Vinícius, que era deputado, que também tem uma ligação muito forte com o Vila. E aí quando você vai partindo para outros espaços, o Romário virou senador da República, o Túlio Maravilha foi candidato a vereador em Goiás, a gente tem em Goiânia, né? A gente tem, para além de tudo isso, uma estruturação de eixos sociais que passam por aí. O que aconteceu, por exemplo, para que o Brasil se tornasse sede da Copa do Mundo e depois recebesse as Olimpíadas, o que aconteceu para que o Brasil se tornasse tão forte na FIFA, por exemplo, com o João Avelange, tudo isso era política. O que o João Avelange dizia? Era sobre futebol que o João Avelange falava? Não era sobre futebol, era sobre tirar a hegemonia do futebol da mão de países, de uma hegemonia eurocentrada, e trazer países periféricos em desenvolvimento ou de terceiro mundo para comandarem o futebol. E de fato foi a chegada do João Avelange na FIFA que colocou a América do Sul nesse patamar que a gente conhece hoje de relevância. Isso é sobre estratégia de jogo ou isso é sobre política, sabe? Então, pra gente que vive a política e vive o futebol com muita intensidade, isso está muito claro, e eu acho muito importante que a gente esteja falando disso aqui no Política da Terra, na Terra, para que as pessoas compreendam que essas camadas, elas se entrelaçam e dificilmente a gente consegue desassociá-las, né? É interessante que você, enquanto socióloga, e vinda do Rio de Janeiro, né, e conhecendo lá a realidade da periferia do Rio, quanto o futebol ali promove uma integração social e até uma válvula de escape para a questão das drogas, a gente poder enxergar essa atuação da política promovendo a possibilidade das crianças se envolverem com esporte para não tergiversar aí para um caminho ruim, por exemplo, né? Esse é um aspecto muito importante que, na verdade, revela que a gente explora muito pouco o nosso potencial esportivo enquanto nação, e a Rebeca Andrade agora nas Olimpíadas trouxe isso de forma muito translúcida, né? A Rebeca, que é filha de uma ação social esportiva, que é além do futebol, se tornou a nossa super medalhista, e não tem como a gente não se emocionar de ver a Daiane dos Santos ali chorando. Sim. E falando, olha, a Daiane estava treinando e a Rebeca, criança, dizia que queria ser como a Daiane, e a Daiane noticiou a medalha de ouro da Rebeca. O que isso tudo tem a ver com política? Quem dera que a gente já tivesse alcançado essa compreensão. Não só a potência esportiva que a gente seria, e isso também movimenta dinheiro, movimenta turismo e várias outras coisas, como, sobretudo, a gente conseguiria tirar do eixo de miséria e subalternidade as pessoas através do esporte. Lá no Rio é muito mais complexo. E aí eu me permito dar até uma indicação para os nossos ouvintes, para quem ainda não assistiu o documentário do Globoplay, Doutor Castor, que é sobre um dos maiores cartolas do Rio de Janeiro, da época de ouro do Bangu, e também um dos maiores bicheiros da história do Rio de Janeiro, que entrelaçava muito isso que na nossa identidade de carioca é muito junto, né? Que é o futebol, o carnaval e o jogo do bicho. Então era Mocidade Independente, Bangu, e o que hoje a gente ainda conhece no linguajar do futebol, né? Do Deus Zebra, do Deu um Bicho e tudo, vem aí do Castor de Andrade, e deixa essa recomendação pra vocês. Boa, boa. Vitão, que é atleta, né? Tá meio fora de muito forma, chateado, mas... inclusive, né? Eu vou falar disso de todos novo? os programas Nossa aqui, senhora. até o dia em que eu tiver meu sonho realizado, que é ter o parque aquático novamente. Entendi. Eu quero Não sei ver a se- hora que o ex-governador vier, você vai falar isso da cara dele, então. Mas fala aí. Vou falar. Vamos, tá? Eu não Quero, tô lembro. Era ele apostando. que tava no governo? Era Mas se tem 10 anos aí. Era 2011. Tá, conta pra ela que ela não sabe. É porque eu nadei a vida inteira, sempre competi, e aí aqui em Goiânia, não sei se você conhece, ali na área do Estádio Olímpico, tinha um parque aquático. Era um dos melhores parques aquáticos do Brasil. Aí fecharam, porque tem que reformar. Aí vamos reformar e tal, aí inventaram lá que tinha que virar a piscina, ela ficava assim, tinha que virar pra cá. Aí nessa passou 11 anos e até hoje nunca fizeram uma obra lá, nem nada.
E lá, inclusive, tinha um projeto social muito massa, porque na parte de fora tinha algumas piscinas, que era uma ONG que dava aula pra criança carente aprender a nadar. Massa. E nunca rolou nada. Em 2010, o governador era o Alcides Rodrigues. Então, 2011 era o Marconi Perillo, já voltando do foi Senado. acho que 10 mesmo. Eu quero que você Eu vou quebra falar o pau pra pra todo galera, mundo. velho. Pode falar. Inclusive pro Caiado também. Se vou vier o falar. dia, tem que meter o pau, porque tá lá até agora, ele é o Não, e governador aí, agora. cara, é igual eu falo, eu fui competir esse final de semana, e aí Goiânia só tem uma piscina de 50 metros agora, que é naquele Ferreira Pacheco. Aí você chega pra competir lá, tá tendo Inter UFG do lado, com a galera chapada e farra. Aí no outro lado tá tendo campeonato brasileiro de taekwondo. Aí você competindo na piscina enquanto o povo tá bebendo cachaça nas piscinas do clube. Aí você fala assim, cara, que tesão que você tem pra praticar um esporte, que você chega aqui e não tem nada, cara. Não, ainda mais com o Inter UFG, né? Que o pessoal cara, cafona, na época que eu... com aquelas cachecol em pleno calor de Não, Goiânia. na época que eu competia mesmo, 2016 por aí, que era junto, assim, a galera do Inter UFG ficava mamado, pulava na piscina no meio da competição. Você tinha que pedir pro cara sair da piscina pra você poder nadar a sua prova, irmão. Caraca, bro. E aí você acha que alguém tem alguma vontade de praticar esporte desse jeito? Pois é, então agora, como aqui no nosso podcast tudo é rasgado, né? Vereador Aba Santiago. O que o município pode fazer em relação a isso, em relação a projetos sociais? Tem alguma coisa aí no seu mandato que está rolando nessa perspectiva? Excelente pergunta, porque eu sempre brinco que a gente já tem uma ideia de que o vereador tem pouco poder. Depois você vira vereador, você descobre que é menos do que você já sabia que era, né? Então, várias coisas que as pessoas demandam de nós, elas não estão no campo da vereança, mas a gente não tem que se acomodar a essa limitação institucional. O ideal é a gente buscar parcerias. Então, no campo de projetos de lei, por exemplo, eu apresentei a Lei Raíssa Leal de promoção à prática do skate no município de Goiânia, que tem como intuito reestruturar as pistas de skate e ocupar espaços públicos vazios urbanos, que aí entra também na discussão do plano diretor, mas ocupar vazios urbanos com equipamentos esportivos e não só academia nas praças, que são coisas distintas, como a gente sabe, né? Essa é uma das iniciativas do mandato. Uma outra iniciativa da gente, que é um projeto de lei que está em curso, que é da escola aberta, é para usar os espaços vazios das escolas da unidade, da rede municipal. Para quem não sabe, para quem não frequenta, hoje a gente tem uma subutilização desses espaços que, se tivessem o mínimo, se fossem equipados minimamente, eles conseguiriam dar vazão a essa demanda que é gigantesca, promover uma integração socioesportiva, cultural naquela comunidade a um custo muito baixo. E é importante que a gente trate esse custo, Marcos, como um retorno que é muito maior do que o investimento, porque se você consegue, por exemplo, abrir uma quadra de uma escola que fica ociosa nos fins de semana para promover torneios esportivos daquele bairro, você supre várias demandas e ainda tem um impacto direto na segurança pública, que foi outro ponto que você trouxe. Então, esses são dois projetos meus nessa área. E por que eles aliam a educação com o esporte? Porque, para quem me conhece, educação e mulheres são as principais pautas do meu mandato, e eu tento estruturar outras áreas de atuação a partir desses dois eixos, pra gente também não sair dando tiro pra tudo quanto é lado. Eu sei no que eu sou boa, eu sei o que eu dou conta de fazer e sei as áreas que eu não devo me meter tanto. Inclusive, só fazer um parênteses aqui, parabéns pelo projeto lá da dignidade menstrual, que eu vi que você cabeçou lá e fez um movimento muito legal, assim, excelente. Eu queria te dar esses parabéns agora pessoalmente, né, que fazia tempo que a gente não se encontrava. E assim, num momento onde o presidente está embarreirando e atrapalhando a vida de todo mundo, né, esse tipo de projeto ele tem que cada vez mais explodir. Então achei muito massa a forma como você fez, achei do caralho, né, também. Tá hoje para derrubada do veto, vai ser votado daqui a pouco no Congresso. Para o nosso ouvinte se lembrar, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que garante a disponibilização de absorventes íntimos para adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade. E um dia antes eu tinha lançado a nossa campanha de promoção da dignidade menstrual na Câmara. Então foi uma sincronia, porque nós lançamos antes do veto, e aí quando a gente arrecadou 10 mil absorventes em um mês, só durante o mês de outubro. Nossa. E o que a gente
disse para as pessoas, o que o Bolsonaro veta as mulheres fazem, né? E foi assim desde o início. As mulheres estão sempre localizadas perifericamente no campo da política pública e a gente muitas vezes precisa reinventar esses espaços, independente da boa vontade de algum gestor, de algum mandatário. Então, eu não posso deixar de compartilhar com vocês o quanto homens se incomodaram com essa iniciativa. Eu não imaginava, porque foi uma campanha de doação. A gente arrecadou absorventes que as pessoas tiraram. Não, qualquer um que lê qualquer bolso. coisa, cara, eu li uma matéria do G1 que era sobre isso, cara, que tinha menina de 15 anos que usava miolo de pão, cara. Não, uma cara, coisa o Brasil é um absurda. país surreal. Exatamente. Surreal. Essa era a informação, Vitão, do nosso banner. Você sabia que 1 em cada 4 meninas não tem como comprar absorvente no Brasil? E o que elas usam? Papel higiênico, jornal velho, miolo de pão. E eu vou dizer uma coisa aqui que ela é muito forte, ela é muito marcante, mas é importante que seja dito. O que foi o pontapé para a gente fazer essa campanha foi que uma diretora de uma escola da rede municipal me procurou. Eu sou presidente da Comissão de Educação da casa, então ela me procurou também por isso, porque ela estava em prantos acompanhando uma aluna de menos de 12 anos no materno infantil, porque a criança, posso dizer, estava no seu segundo ciclo menstrual usando pano de chão. Caraca, e aí causou uma infecção vaginal muito forte e ela teve que ir pro materno infantil. Aí alguém pode dizer, nossa, mas que porca, porque as pessoas são tão cruéis que elas ainda culpam a criança ou a mãe da criança. Como é que deixa usar pano de chão? É uma família com outras 5 crianças além dela, não tinha uma roupa velha, porque as roupas velhas vão passando pros mais novos. O que tinha era pano de chão. A mãe ferveu, botou sal, achou que aquilo já seria bom o suficiente, porque não tinha um conhecimento científico mínimo para entender que um pano de chão só fervendo não é suficiente para colocar na vagina da sua filha. E aí essa diretora, no meio da aula, foi pro materno infantil e por isso a gente fez essa campanha. E mesmo com isso, meninos, é importante dizer, homens comentaram incomodados nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Câmara. Quando eu li aqueles comentários, eu pensava, esse é o tamanho do abismo que a gente tem que transpor, porque se as pessoas estão incomodadas com alguém doar um absorvente, imagina quando isso virar uma política pública, sabe? É por isso que o Bolsonaro se sentiu tão confortável com esse veto, né? Pois é, cara, isso pra mim é surreal. Acho que a palavra para mim mais completa para descrever o Brasil nessas questões, né, abissais da diferença, da desigualdade, dessa misoginia que está bombando cada vez mais, é o surrealismo. Porque você fala, pelo óbvio, eu não posso ser contra uma coisa que é o óbvio, né? É o óbvio, a pessoa tem que ter condição mínima de cuidar da própria saúde. Isso é o mínimo. E não está nem gastando dinheiro de ninguém, é doação. Então, para que esse amaldiçoado vai encher o saco? A não ser simplesmente para tentar o quê? Diminuir ainda mais o espaço de fala das mulheres. E aí o Freixo falou uma coisa no Podpah, recomendo vocês assistirem o Podpah com o Marcelo Freixo, que foi muito foda em relação a Marielle, né? Que ele disse, quando assassinaram a Marielle, eles não mataram só a Marielle, eles queriam matar todas as Marielles que poderiam surgir a partir dela. E é muito isso, né, Ava? Uma dificuldade que a gente tem aqui no podcast é trazer mulheres para participar, porque assim, o espaço é tão masculinizado que a gente vê isso assim na nossa cara, que você, tá, mas eu queria trazer mais mulheres para gente conversar, para trocar ideia, mas não tá tendo. Por quê? Porque não foi dado espaço a elas. E aí quando você vem, né, vereadora, e fazendo um trabalho, se comunicando, se posicionando de uma maneira que incomoda essa masculinidade tóxica e frágil, isso é do caralho, velho. É do caralho, né? Inclusive, deixa eu dizer pra vocês que a gente estava vivendo agora uma agenda de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que começou no dia 20 de novembro e terminou agora no dia 10, dia dos direitos humanos, 10 de dezembro. E a última ação da nossa mobilização foi uma campanha que nós lançamos chamada Não Seja um Vacilão, para homens que se engajarem na nossa causa, porque dia 6 de dezembro é o Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência. E todos os dias a gente ouve, recebe perguntas, como eu posso ajudar vocês e tudo. E muitas vezes também nas relações pessoais, vocês, rapazes, vacilam e aí falam, perdão, estou aprendendo, desculpe, porque
perdão, eu nasci homem, então eu tô todo errado, mas eu quero aprender. E aí eu brinquei a gente fez uma cartilha e a gente panfletou nos bares de Goiânia. Pô, massa isso. Com dicas básicas de como não ser um vacilão. 5 dicas que, se seguir, você já é bem menos vacilão do que você tava antes. E a versão digital tá no meu Instagram, Ava Santiago, com dicas extras de filmes e documentário e tudo. E é impressionante como as mulheres recebiam muito bem, falando assim, nossa, eu tenho uns 10 para entregar isso aqui. E os caras recebiam bem também, mas meio reticentes. E 2, no meio de dezenas de lugares que nós fomos, 2 homens falaram assim, ah não, acho que eu não preciso. Aí eu falei, você é o que mais precisa, bebê, porque você acha que você tá pronto. E nenhum de nós tá pronto, nenhum homem tá pronto, nenhuma mulher tá pronta, a gente também tá averiguando as nossas posturas, mas é sempre importante conversar com vocês e dizer como vocês podem fortalecer o nosso rolê cotidianamente, na forma como tá a sua companheira, sua mãe, a mãe do seu filho, tudo isso são micro-relações que no todo acabam contribuindo para um mundo mais justo, que chegará um dia em que convidadas mulheres falando de política estarão pau a pau com os convidados homens ou serão até a maioria, né? Exatamente. E aí você me dá o gancho, né, pra gente entrar nessa seara em específico. Como é fazer política no estado de Goiás, que é um estado, a gente sabe, bastante machista, bastante retrógrado ainda, onde os parlamentos têm uma minoria ínfima de mulheres, né? E cada vez mais você percebe essa discrepância, principalmente quando vem à tona pautas que são pautas básicas, né? Pensadas por mulheres e para mulheres que, se não fossem vocês, não emergeriam, basicamente. O primeiro ponto é compreender o quanto isso é crônico e estruturante da nossa forma de viver o Brasil, né? O Brasil é um país que tem profundas desigualdades de classe, de gênero e de raça. E é praticamente impossível a gente pensar qualquer coisa que seja para diminuir as desigualdades sem passar por esses 3 eixos. Dito isso, quando a gente vem para Goiás, a gente tem nuances, né, particularidades. Então, enquanto a gente falava do Rio, no Rio você enfrenta problemas, e você citou Marielle, você enfrenta problemas que Goiás ainda desconhece, de certa forma, né? Que Isso. são as milícias tomando conta do Estado. As milícias fazem parte da estruturação do Estado do Rio de Janeiro. Isso é bizarro, só quem vive o Rio consegue entender isso. Você sabe, Marcos, porque a gente já teve em outros espaços de comunicação juntos, que esse é o motivo pelo qual nós viemos para Goiás. Meu pai, pastor da Assembleia de Deus, numa favela no Rio, onde eu nasci e fui criada, eu sou favelada, graças a Deus. Nós perdemos um primo de 16 anos na porta da igreja, saindo do culto com um tiro na cabeça. E dias depois a gente perdeu um outro primo assassinado por milícias, num intervalo de menos de 6 meses. E aí a gente veio para Goiás. Então, essa é uma particularidade do estado do Rio de Janeiro muito brutal. Quando você vem para Goiás, a gente tem uma questão de clãs familiares. Então a gente tem uma política ainda hereditária em Goiás. Hereditária. Então você identifica atores políticos que até quando se apresentam enquanto renovação, representam velhos grupos políticos, são filhos de alguém, são netos, são sobrinhos. A quantidade de parlamentares que entraram na política porque aquele espaço político, aquele espaço de poder já era ocupado por alguém de sua família, é inacreditável. E, infelizmente, essa lógica se reproduz até para mulheres. Então, a gente tem poucas mulheres e parte dessas mulheres está ali porque algum homem veio antes delas. Então, assim, é muito difícil. E aí, o meu lugar, ele tem todos esses entrecortes. Eu sou uma mulher sem padrinho político, sem sobrenome, sem pai, filha de uma mulher viúva, vinda da escola pública, que nunca teve ninguém na política antes de mim. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, a primeira pessoa da minha família a entrar na política. Então, não é fácil. Se você me permite, uma leitura que eu faço a seu respeito já há um tempo. A gente teve a oportunidade de topar em outros rolês de comunicação. Você já foi lá no meu canal no YouTube, a gente participou de programa de rádio junto, fizemos um evento uma vez também. Você é meio um combo de contrassensos para a família tradicional brasileira, né? Mulher, evangélica, progressista, feminista, favelada, gosta de futebol e vive a sua feminilidade, vive a sua luta política e vai para cima e ocupa o seu espaço sem ter que ancorar num cara do seu lado. Então, assim, pro rolê tradicional de Goiás, fala, velho,
Não tá certo essa menina. Quem que é essa doida que chegou aqui? Cara, é muito bom isso, porque dá muito nó. E se você trouxer o partido pra discussão, aí que o negócio do PSD, né? A Ava é a ala esquerdista do PSDB de Goiás, velho. No PSDB, e é muito legal, porque eu tive muito voto na esquerda de Goiânia, né? E muita desconfiança também. Eu perdi muito voto por ser evangélica e eu perdi muito voto por ser do PSDB. E isso, pra mim, era algo muito cristalino na campanha, né? Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Mas eu tinha a opção de esconder, no caso da fé, né? Não colocar isso pra jogo, mas as pessoas iriam descobrir em algum momento. Eu não queria frustrar ninguém. Eu queria que o que elas descobrissem sobre mim fossem boas surpresas e não algo, votei enganado. Ninguém votou em mim enganado. Todo mundo que votou em mim votou sabendo disso. Tucana, flamenguista, favelada, que gosta de samba, evangélica da Assembleia de Deus, não é essas igrejas de parede preta, não, é evangélica tradicional mesmo, entendeu? Não é igreja boate, não. Exatamente. Parede branca, raiz. Então, tudo isso, esse balaio que é costumeiramente chamado como contraditório, eu entendo como plural. E necessariamente a gente obriga as pessoas a pensarem fora dos estereótipos. E eu me sinto muito feliz de ser uma agente que colabora para um pensamento menos engessado. Não, eu acho do caralho isso, porque assim, você de fato começa a perceber que, olha, então quer dizer que ela não tem que ser só aquele desenho que eu achava que era a pessoa de esquerda, ou que era a pessoa de direita, ou que tinha que ser a mulher evangélica, ou tinha que ser a política. As pessoas começam a perceber que o ser humano, ele é múltiplo. Rompe o estereótipo. Exatamente. E assim, você até falou lá de não ser o que orar no homem do seu lado. E eu sou casada, eu sou mãe, eu sou muito feliz com essa família, meu marido grande e gostoso, beijos. Meu filho lindo, gênio, maravilhoso. E isso não exclui vários outros aspectos da minha vida. E isso dá um nó muito grande, porque sabe uma das ofensas, né, dos xingamentos que eu mais ouço, as pessoas me chamam muito de abortista. Nossa Senhora. Por que as pessoas me chamam muito de abortista? Porque eu sou uma mulher feminista que fala sobre saúde reprodutiva e eu falo dentro da minha igreja o seguinte: tá beleza, você é contra o aborto, tudo bem, mas o que a igreja brasileira está fazendo para que meninas adolescentes em situação de vulnerabilidade se sintam confortáveis para continuar com a gravidez? Porque ser contra o aborto é muito fácil, mas na hora que a adolescente engravida dentro da nossa igreja, as mães crentes são as primeiras a tirarem as suas filhas do lado delas e não quererem nem que converse. Nem que converse. Eu até arrepio de falar porque são situações que eu presenciei. Eu sou nascida e criada na igreja, eu sou filha de pastor, eu sou sobrinha de pastor. Essa é a minha vida. Então eu cansei de ver adolescentes pobres engravidando e as outras mães, em vez de falarem, bora lá em casa, bora comer um bolo, proibir a filha de conversar com aquela que tinha engravidado. E aí vai dizer que é contra o aborto, mas você torna a vida dessa gestante um inferno. Um inferno. Então, eu faço essa reflexão. E aí me chamam de abortista, mas a principal pauta do meu mandato é a maternidade. O principal conteúdo que eu produzo é sobre maternidade. Então, só citando, sem especificar, eu tenho projeto de lei já aprovado contra o assédio materno no município de Goiânia, o Empregue uma Mãe, que é de incentivo fiscal para empresas que contratam mães de filhos pequenos, Compre de Mamãe, que é uma feira para mães empreendedoras. E sou eu a abortista? Eu tô botando dinheiro no bolso de mãe, fortalecendo o mercado de trabalho e sou abortista por dizer que o defensor da família é um hipócrita, cínico, que diz que é contra o aborto, mas se a namorada do filho engravida é o primeiro a oferecer para pagar numa clínica clandestina. Então, assim, se for por isso, eu aceito. Eu aceito o estigma, mas eu não arredo o pé 1 milímetro das minhas convicções. Cara, isso é tão interessante, porque de fato a gente vive um tempo onde a hipocrisia ela ganhou níveis assim, né, absurdos, né? Essa pauta moral da família tradicional brasileira, puta que pariu, isso enche o saco, e quem acompanha a gente já sabe meu posicionamento, e de fato o que a gente percebe é isso, né? É muita gente pra criticar, pra falar mal, pra tentar se colocar ali como vestal da humanidade, mas no cotidiano é o cara que humilha todo mundo, é o cara que não dá apoio pra ninguém, é o cara que de fato exclui as pessoas do convívio social porque engravidou, porque isso, porque aquilo, porque é gay. Então assim, quando e aí vamos falar pra Ava socióloga agora, quando é que a nossa sociedade brasileira, que é difícil pra caceta, vai conseguir se abrir para debates mais produtivos na esfera social, na sua leitura? Você acha que a gente vai chegar um momento assim, cara,
vamos parar de falar groselha, como diria o Pablo Costa, e vamos falar coisa séria. Como é que a gente pode melhorar a situação dessa mãe adolescente que às vezes foi violentada, às vezes foi abandonada? Como é que nós vamos melhorar a situação daquele cara que está lá desempregado, dessa mãe que não tem contrato? Quando a gente vai conseguir debater isso na política, Ava? Olha, a gente, falando como socióloga, a gente precisa fazer um retrospecto de que nós vínhamos amadurecendo esses debates e a gente passou por um processo de ruptura de narrativa, de ruptura moral. Então a gente saiu aí a gente precisa voltar um pouquinho, né? A gente saiu de uma ditadura, de um período de repressão muito grande. Então o início dos anos 90 foi uma releitura do Caetano do É Proibido Proibir. Então, sem politicamente correto, vamos botar mesmo a banheira do Gugu, vamos botar a Xuxa. Década de 90 foi loucura. Década de 90. Mas essa a gente traz esses exemplos de meme do que foi a década de 90, porque eles remetem a um raciocínio nacional, a uma onda nacional, de a gente acabou de ser reprimido pra caramba, então vamos fazer o que a gente quer, vamos botar as crianças bebendo cerveja nas festas, e o Edmundo dando cerveja pro macaco, e os negócios, porque a gente é o Brasil pós-ditadura. Vitão não conhece não, Vitão é novinho, não sabe essa história jovem, não. É o jovem. São 2000, rapaz. Pois é. Jovem. Meu Deus, você não viu? Cara, você não viu na década de 90, época, brother, isso quando é eu era louco. solteira, eu ia agarrar os caras, eu pensei assim, não, tem que ter visto pelo menos a Copa de 94. Vai ser um pouco mais novo que eu, mas não tem problema não. Aí agora ele não viu nem de 98. Meu Deus do céu, não viu o Romário e Bebeto, não viu o Ronaldinho passando raiva em nós. Não, socorro, não viu a vida. Você Não viveu. A década de 90, depois você vai pesquisar, filho. Não viveu. Você olha pro Brasil agora, 2020, e vê a década de 90, velho, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Que momento o Talibã entrou no país e o Afeganistão virou isso aqui? Exatamente, então a gente teve esse momento de super liberdade para então a gente começar aquelas pessoas, olha como as coisas estão ligadas e parecem que não. Veio pós-ditadura, super liberdade, aquelas pessoas que sempre se incomodaram com a super liberdade porque elas amavam a ditadura, aquelas pessoas tiveram que se recolher. E aí elas se recolheram por um tempo e aos poucos elas foram saindo do armário. Elas foram saindo do armário querendo colocar a gente no armário de novo. E aí nós chegamos a esse momento de colapso, porque para mim a gente vive um colapso moral, uma completa ausência de prioridades. Como mulher evangélica, eu sinto uma tristeza profunda de ver a igreja brasileira enquanto instituição se mobilizando para colocar um ministro terrivelmente evangélico. Nós vivemos em um dos países com a maior população carcerária do mundo, nós vivemos em um dos países com o maior índice de exploração sexual infantil do mundo, as pessoas estão na fila do osso, as mulheres estão se estapeando no caminhão de lixo para ter comida para colocar em casa. Tudo isso no país que possui a maior igreja evangélica do planeta. Qual resultado nós estamos produzindo enquanto igreja? Então o que a gente precisa não é de um ministro terrivelmente evangélico, mas de uma igreja terrivelmente parecida com Cristo. Porque para mim, um crente que se preocupa mais com um beijo gay do que com uma criança passando fome, ele precisa voltar a ler a Bíblia, ele precisa se converter de novo. Então tudo isso cria esse ensaio, essa bolha de fumaça do que são as nossas prioridades. E aí a gente começou a tratar como prioridade enfrentar o casamento gay. Vou dar um exemplo da Câmara de Goiânia, deixa eu trazer para perto. Sabe qual o grande debate que a gente estava tendo na Câmara? O grande debate esses dias? Banheiro unissex. 2 vereadores levaram vídeos de lugares no mundo que tem banheiro unissex para dizer que isso era ideologia de gênero, que era homem usando banheiro de mulher, mulher usando banheiro de homem. Deixa eu te falar um negócio, para quem é pobre no Brasil, banheiro unissex é uma realidade. Só que é numa casa de madeira que moram 12 pessoas, pai, mãe e filho dormem juntos. É nesse lugar que acontece abuso sexual. É nesse lugar que acontece do abuso sexual ser entre pais e filhos. E aí você acha que é o banheiro unissex da baladinha indie que é o problema da família brasileira? Sabe, é a hora que eu tenho vontade de mandar vereador, de mandar deputado, que tenha vergonha na cara e conhecer a realidade da fome, conhecer a realidade da escola pública, porque eles estão assim, não, imagina o dia que tiver banheiro unissex na rede municipal. Então, tipo assim, querido, os banheiros lá estão caindo aos pedaços. Os banheiros das escolas públicas estão caindo aos pedaços. Eu visito a escola municipal todo dia. Todo dia eu recebo ligação de diretora pedindo me ajuda, porque tem uma infiltração e meus menininhos de 4 anos estão com bronquite.
Essa é a realidade. Então, a gente joga para o campo moral para a gente perseguir as pessoas, enquanto aquelas prioridades que nós deveríamos estar cuidando vão se avolumando e jogando a gente num abismo cada vez maior. Vou aproveitar a fala da Ava para o momento professoral do podcast. Dica de livro. Inclusive no meu canal no YouTube tem lá, eu comentei esse livro, chama Batalhas Morais, do Richard Miskolsky. Muito, muito bacana, porque traz bem essa fala, saca? Como é que a esfera política, né, tá usando pauta moral, grupos políticos usando pautas morais para criar cortinas de fumaça do que é o mais importante e produzir figuras, né, que ganham notoriedade nas redes sociais por conta da fala colérica, daquele posicionamento agressivo e bababá, e que com isso estão elegendo gente, estão tornando o nosso sistema político cada vez mais escroto, mais machista, mais boçal, e o que tem que ser resolvido não é resolvido. E sobretudo mais medíocre. Demais. Porque se você acreditasse em tudo isso, mas produzisse entregas concretas, tudo bem, você estava trabalhando e acreditando no que você quer. Agora, essas coisas quando ocupam a pauta política e ocupam um lugar de produção, aí me preocupa. Se você pegar parlamentar da Câmara de Goiânia, só tem projeto de lei do campo moral. Bicho, o campo moral não move o mundo. Não move o mundo, as pessoas estão com fome. Elas não estão nem aí se tem beijo gay, sabe? Teve uma discussão lá na Câmara no semestre passado que eu fiquei perturbada, porque os vereadores estavam super incomodados com propaganda de empresa que tinha beijo gay na semana do orgulho LGBT. Eu falo, primeiro, vocês são os liberais de Araque, porque vocês vivem dizendo que é o liberalismo, o mercado acima de tudo, mas a empresa faz a propaganda que ela quer e vocês querem que o Estado cerceie a propaganda que a empresa está fazendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, essas pessoas não sabem que o Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo. Para elas, é o mais aterrorizante para uma criança ver um beijo gay do que ver um gay sendo espancado. Você é pai, você não é pai, Vitão? Eu sou mãe, o Marco é pai. O que a gente prefere? Que nosso filho veja um beijo ou uma morte por espancamento? Se a gente não conseguir fazer isso enquanto parâmetro de vida, ou esquece, sai do debate público, porque está podre por dentro. Exatamente. Eu acho que muitas vezes que, assim, não sei se é um achismo, ou às vezes uma vontade própria, mas eu acho que muita gente desse povo aí grita só pra tentar atingir uma parte ali da população, porque não é possível que a pessoa realmente vai brigar desse jeito. Cara, eu acho que tem de tudo, velho. Tem a galera que realmente é maluca, isso eu acho que a gente tem que assumir. Tem um pessoal que é frito. O cara é frito, ele acredita mesmo naquilo. E tem uma galera que usa dessa pauta moral porque percebe que lacra, dá clickbaitzinho ali na rede social, dá reverberação e vai se elegendo e se reelegendo nessa onda. Eu acho que tem as duas coisas. Cara, deixa eu aprofundar um pouco desse ponto que o Vitão trouxe, que ele é muito importante. Porque aquela discussão, né, de quem vem primeiro o ovo ou a galinha, porque uma coisa vai... É o Horus Boros, né? A cobra se comendo pela cauda, porque uma coisa vai alimentando a outra. Tem um filme genial, que é o Vice, né, que fala sobre... Conta a história do vice do Bush e como ele alimentou toda a narrativa conservadora, e a filha dele era lésbica, e eles se reuniam e falavam assim, olha, é melhor você sair do país porque hoje a gente vai ter que subir 2 tons porque a gente caiu nas pesquisas. Eles pegavam os indicadores e falavam, bom, a gente acabou de cair nas pesquisas, a gente vai ter que falar contra o casamento gay. Aí na semana seguinte, olha, a gente teve uma reação, vamos parar de falar disso. Opa, caímos de novo, vamos ter que fazer uma cruzada contra a adoção de crianças por casais homossexuais. Era tudo movido pela pesquisa. Mas qual que é o efeito disso? Pessoas que há um tempo atrás não tinham esse raciocínio também recrudescem. Então uma tragédia vai alimentando a outra. É só a gente pegar o Brasil. Quantas pessoas hoje são bolsonaristas radicais, porque não é que votou no Bolsonaro, porque tem muita gente que eu amo, que eu respeito, que eu sei que é foda, que votou no Bolsonaro, mas gente que defende pautas indefensáveis do bolsonarismo e que há 5 anos atrás não defendiam. Essas pessoas, a classe política se radicalizou para alcançá-las e elas foram radicalizadas por esse alcance. E nesse movimento a gente vai aprofundando esse cenário de tragédia que a gente está, né? Pois é, agora você trouxe um camarada para a roda que a gente tem que falar nele, porque, né, fazer o quê? A miséria está ocupando o Planalto. 2022 está aí, né, Avança Thiago? Vai ter eleição, vai ter essa loucura toda que está acontecendo já agora, na pré-eleição, já está quente o bagulho. Como é que você está achando que vai ser esse cenário? Lulão
arrebentando de primeiro turno, de segundo turno, Ava Santiago pegando um bonde ali para subir para alguma cadeira na Assembleia, no Congresso? Como é que vai ser 2022? Esses dias me perguntaram assim, Ava, quem que é seu candidato a governador de Goiás? Eu falei, Ava Santiago, bebê, tá doido? Olha, mas em relação ao Planalto, eu sou uma pessimista da política. As pesquisas apontam o Lula com uma ampla maioria hoje, o bolsonarismo extremamente desgastado, mas a gente sabe também de quando a fome ela é aprofundada, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, e você alimenta as pessoas, isso causa um efeito imediato de perda de memória. Isso não é um demérito da população, não. Pelo contrário, isso mostra o quão nós somos vítimas desse modelo de coisas, né? Então eu não sei se o Renda Brasil vai conseguir esse efeito de retomada do Bolsonaro. Porque se em 2018 a questão moral, ideológica definiu a eleição, a economia vai definir 2022. Então, se ele conseguir maquiar para fazer entregas, e aí a gente vai pagar a fatura dessa maquiagem por muito tempo, né? Sobre câmbio, gasolina, etc, etc. E principalmente comida, talvez ele consiga retomar. Hoje, lendo os números de hoje, a gente sabe, é uma frase clichê da política, mas ela precisa ser repetida, política não é foto, política é filme. Então, assim, lendo só as fotos de agora, é muito difícil tirar essa do Lula. Agora também me permitam fazer o papel não muito agradável. Eu tô vendo uma euforia muito grande de uma galera que quer que o Lula volte. E, meu Deus, papai Lula, não sei o quê. Gente, vai ser uma tormenta. Porque o Lula vai pegar esse estado de coisas. Se ele já fez a carta ao povo brasileiro em 2002, chamou um super empresário Zé de Alencar para ser o vice dele, acenou para todos os empreiteiros da América do Sul através do BNDES e governou com a direita em 2002, imagina o que o Lula vai precisar fazer para governar agora. Então, não esperem um cenário de grandes entregas que a gente teve no Lula de 2006 a 2010. É outro Brasil, é outra sucessão, são abismos muito mais profundos, a gente nunca teve nesse lugar. A gente nunca teve num lugar de emenda de relator, como a gente está tendo agora. A gente nunca teve um grande centro com essa musculatura como a gente está tendo agora. Então, é claro que qualquer adversário, menos o Moro, que para mim o Moro e o Bolsonaro é a mesma coisa, mas qualquer outro... Para você e para a mulher do Moro, inclusive, né? Porque ela falou aquela vez exatamente. que o Moro e o Bolsonaro são um só. Exatamente. Então, assim, qualquer candidato é melhor que o Bolsonaro, sim. O Lula, indiscutivelmente, é um nome qualificadíssimo, com todas as restrições que eu tenho ao PT, nunca votei no PT, sou presidente do PSDB de Goiânia, mas eu sei a envergadura do Lula, a envergadura política de estadista, a envergadura moral. Agora, não será um mar de rosas. Se alguém está esperando alívio, saiba, nós demoraremos no mínimo 20 anos para reverter o que está posto. Não teremos alívio, não teremos refrigério tão cedo. Não, concordo demais. A minha leitura ela é bem pragmática, né? Não vai ser 2002, a gente não vai ter o mesmo cenário, isso é por óbvio, mas só de parar de cavar, já demais, é bom pra caralho. É um bom só ponto. De parar de cavar o buraco já é uma ajuda que a gente não tem. Eu acho que tá doido. Assim, os dois pontos que ela citou, né, a questão do Auxílio Brasil, eu acho que não vai ter tempo para ele fazer todo essa mudança política, eu acredito. Acho que é muito isso que eu tô lendo também. E o negócio é que o Auxílio Brasil, ele abre de um lado e fecha do outro, né, irmão? Não, ele vai ajudar de um lado, mas do outro é ferro. E sem contar que, bom, ele acabou com o Bolsa Família. Ele não vai conseguir botar todo mundo no Auxílio Brasil. E o Auxílio Brasil, pro ano que vem, a R$400, vai custar R$200 esse ano, velho. Porque a economia tá fodida, a inflação tá bombando, o poder de compra do brasileiro vai cair, ou seja, o impacto que ele teria com R$400 ano passado não vai ser o mesmo impacto ano que vem, né, o Brasil, querendo ou não, com aquela história da vaca louca, que o povo parando de comprar, deu sorte, porque aí o preço da carne dentro do mercado nacional caiu. Mas caiu, né? Aqui bem, 2 meses, né? A tendência, cara, se continuasse igual tava, o brasileiro não consegue comer carne mais. Então, assim, eu tô só lambendo o bife agora pra durar mais tempo. Mas você deu o Miguel, né? Que você e eu tô levando pão de alho, né? Pro churrasco. Nem a linguiça tá rolando mais. Não tá. Mas assim, eu tô na pista pra disputar a eleição, sim. A gente tem conversado tanto sobre a Assembleia como sobre o Congresso, mas existe uma grande possibilidade de que eu seja candidata a deputada federal. Mas eu sou muito pragmática também, então... Vamos fazer conta, vamos ver como é que vão estar as chapas.
É importante dizer que eu disputei uma eleição completamente atípica. Eu era totalmente considerada uma Zé Ruela, assim, dentro do partido, que não iria ganhar a eleição e tudo. Não tive fundo partidário. Se entrar na minha prestação de contas, você vai ver que na última semana o partido mandou 10 mil reais pra mim, pra quem sabe o que é campanha, sabe o que é 10 mil reais. Eu vendia camisetas com as frases que eu trabalho para pagar minha campanha. Inclusive, a minha conta foi a princípio, minha conta eleitoral foi a princípio reprovada, porque o juiz achou estranho aquele tanto de doação de 40 reais. Aí a gente teve que explicar, não, é porque eu vendia as camisetas e as pessoas pagavam direto na vaquinha da campanha. Então foram dezenas de doações de 40 reais, foi isso que bancou minha campanha. E aí eu saí de alguém totalmente desacreditada para ser a única eleita do partido em Goiânia, com 1000 votos de frente do meu segundo colocado, que gastou mais do que eu, que teve mais estrutura e tudo. E aí eu virei presidenta do partido, a primeira mulher a presidir o PSTB em Goiânia. Eu digo para vocês, eu vou perder o bonde da história? Bicho, quando que o PSTB vai cair na mão de uma favelada barraqueira, feminista que nem eu? Eu tenho que aproveitar agora e botar o nome. E assim, a gente tá fazendo um mandato massa pra caramba, o mandato tá bonito. Até quem desconfiava, assim, tá mandando mensagem, olha, não votei em você por causa disso, por causa daquilo, mas parabéns pelo trabalho. Então, o que pode acontecer de pior? Perder a eleição e voltar pra Câmara e continuar fazendo muito bem meu trabalho. Segue, né? Agora, com esse país inóspito para mulheres, eu me sinto no dever de colocar meu nome na disputa, porque a gente tem que democratizar a democracia, e a gente faz isso disputando a eleição. Principalmente, eu bato na tecla sempre aqui no programa, dentro dos partidos. Uai. A miséria dos partidos são das estruturas menos democráticas dentro do processo democrático. Se não começar a estruturar a partir daí, então o fato de você ser a primeira mulher presidenta do partido já é foda, já tem que isso dar gás para outras mulheres participar. Engraçado, eu tive ministrando uma aula em Brasília, no IDP, e eu fui a um evento presencial lá, trocando ideia com o pessoal, e eu comentei a seu respeito da sua comunicação. Que, pô, quem não acompanhava, acompanhe, tá nas redes sociais, foda essa comunicação, muito bacana, muito boa. E aí uma participante, que ela é de Brasília, ela comentou, ela conhece a nossa política, e falou, cara, não, conheço demais a comunicação da AVE, acho muito foda a comunicação dela. E aí é uma parada que eu sempre insisto com a galera aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês passaram o demônio para ganhar a eleição, que não é fácil. E aí vai pra porra da Assembleia, ou vai pra Câmara, ou vai pro Congresso e não comunica. E não sabe encontrar o tom de fala, e o tanto de canal que tem. Gente, pelo amor de Jeová, aprendam a se comunicar com o eleitorado, pra eles pararem de achar que vocês estão só roubando nosso dinheiro. Nossa, isso é tão interessante, porque é uma das coisas que eu mais recebo mensagem de vereadoras e vereadores de outras cidades pedindo dicas. Inclusive, a gente vai montar uma mentoria gratuita para vereadoras e vereadores de Goiás sobre a nossa comunicação, para expandir mesmo, assim, obviamente que com critérios, né, quem são essas vereadoras e esses vereadores, se sejam comprometidos com a nossa pauta, que seja uma galera mais sem grana, a gente vai dar essa mentoria gratuita. Por quê? Porque eu comunico com uma verdade estética. O que é uma verdade estética? Você entra lá no meu Insta, você vai ver, cara, calor em Goiânia, eu fiz uma montagem num deserto, bebendo um drink com o viaduto da 85 atrás de mim. Teve mais de 1000 compartilhamentos. Por quê? Porque a política você também comunica com leveza, você também comunica com humor. Mesmo que você fale sério, você também precisa trazer um pouco de significado para a vida, porque ninguém aguenta mais tanta lamúria, né? Tanta tranqueira. Então a gente conseguiu, eu acho que é o sucesso da nossa comunicação, acertar esse equilíbrio de falar duro quando precisa e trazer um pouco de diversão também. Se você for lá no meu gabinete, por exemplo, a gente montou uma super árvore de Natal, que eu adoro essas coisas. Iremos lá semana que vem. Vai lá, hein? Uma super árvore de Natal. E o topo da árvore é o Iris e a Marília Mendonça num trenzinho em cima da nuvem. Cara, as pessoas estão parando lá no gabinete pra tirar foto. Massa. Então, assim, é um negócio super fofo, que acabou virando uma propaganda gratuita do gabinete, porque a gente conseguiu fazer isso com leveza. E pra quem atua com comunicação política, essa é a dica que eu posso dar. Não, e uma coisa que pra mim é fundamental, e aí vamos, né, dar um
um zoom out do processo? Identidade, velho. Você tem a sua identidade, que é uma coisa que muita gente não sacou o rolê ainda, né? Aí os caras querem fazer Ctrl-C, Ctrl-V do coleguinha, né? Tipo o trabalho de escola. Não pode olhar, só não copia. Mas é foda, o cara quer fazer igual, mas você tem que ter a sua identidade. Aí é um passo que eu acho que foi bacana. Você construiu a sua identidade antes de entrar pro mandato, né? E agora você tá dando vazão a isso. Você que não vê outra as pessoas pessoa. não acham forçado. Por que eu posso, por exemplo, no Réveillon, aliás, no Réveillon não, no Halloween, a gente foi, no dia do Halloween, toda a minha equipe foi fantasiada. E eu fui fantasiada, gente, pro plenário. Eu fui com o chapéu de bruxa, assinei lá, usei a tribuna, não sei o quê. E os outros vereadores vinham em mim pedir para tirar foto. Por que segura a performance? Porque já vem de muito tempo. Eu sou viciado em festa fantasia, eu fiz o aniversário do meu filho no Mutirama. O tema era Parque dos Dinossauros, no convite estava meu filho e o Íris, porque é o maior dinossauro do Mutirama. Então, tudo isso eu venho trabalhando há muito tempo. Não, e sem contar que o lance da bruxa aí tem um papel emblemático do feminino fodido também. Exatamente. Né? Passa uma mensagem ali que, putz. Não, e aí a galera fantasiada e tal... Segura. Por quê? Porque não é criado pra enganar. Agora, vocês já viram aqueles velhos da política que quer falar gíria do nada? E aí fica a coisa mais constrangedora do mundo. Fazer vergonha. Ai, cara, passar vergonha. Então, assim, se você não é desse jeito, não inventa. Cria algo que passe verdade dentro do que você tem público é. pra todo mundo. É isso que a gente falou. Você tem que saber encaixar no seu público, cara. Sim. Se você tem um público mais jovem, se você tem um público que é mais engajado que isso aí, beleza. Agora, igual, cara, vai meter o Íris lá pra fazer dancinha, cara. Ia ser do caralho, velho. Ia ser do caralho. O Íris, aquela foto clássica do Íris com o Márcio Júnior, quando foi candidato, não sei se vocês lembram, o Márcio Júnior da Monstro foi candidato a vereador pelo PCdoB, o PCdoB estava na coligação do PMDB, o Íris era candidato a prefeito, e os dois fizeram um santinho com o Íris fazendo assim, cara, genial. O Márcio Júnior me deu aula, velho. Cara, a gente tem uma foto aqui do Íris demais. aqui na rádio com o meu avô, cara, que o Íris tá com um chapéu de cowboy da rádio, assim. O lance é a identidade, cara, o lance é a identidade e... Para falar de política, e aqui a proposta do podcast é mostrar a galera como ela é de verdade, né? A gente fala de política, mas com pessoas reais que vivem a política e vivem também o cotidiano que é impactado pelas ações políticas. Então, assim, ter uma identidade eu acho que é o primeiro papel, né? O cidadão se identificar com alguém, porque, ó, pô, ela é igual a mim, cara. Ela é mulher, ela tem as dificuldades dela, ela luta pelo que eu acredito, e aí você cria uma força de atração que vai te dar o dinamismo político que você precisa para realizar alguma coisa. Por que eu quero falar isso? Porque a gente tem comentado muito aqui, Aba, a distância que está entre a população e os atores políticos, né? Cada vez mais é complicado você fazer a pessoa levantar num domingo para ela digitar o seu número na urna, cara. Então, para além de fazer uma campanha para impactar, né, a gente falou muito isso no programa passado, tem que fazer uma campanha para levar. Você tem que mobilizar o cara para sair de casa. Tutelar, né? Pois é. Ou vai em casa buscar e tal. Então, assim, esse processo de identificação, que eu acho que é uma coisa que tem muito de pecando ainda, né? E, pô, canal de comunicação tem pra caramba. Antigamente não tinha, era mais difícil. Agora tem. Você pode entrar na casa das pessoas pelo WhatsApp, velho. Eu acho que uma mudança de paradigma muito grande é que poucas plataformas, poucos projetos políticos conseguem fazer o que o Lula faz, que é fazer a pessoa querer aquilo e entendendo que aquilo é bom pra ela. Nós tivemos muito êxito nisso na campanha. Como eu disse, enquanto na via de regra os políticos oferecem brindes, eu estava pedindo dinheiro para as pessoas. Eu não estava oferecendo nada, eu estava pedindo, as pessoas estavam comprando produtos. Esses dias eu recebi uma mensagem que para mim foi muito emblemática, sem ser de campanha. Uma pessoa mandou assim: Ava, tem um Pix que eu possa mandar um dinheiro para ajudar nos projetos que você toca no mandato? Cara, que pessoas massa. oferecendo dinheiro para uma vereadora, bicho. Vocês já viram isso na vida de vocês? Geralmente as pessoas pedem dinheiro pra gente. Então, isso aconteceu muito ao longo da campanha. A campanha já tinha acabado, eu tava recebendo ligação de gente assim: ainda dá tempo de doar? Ainda dá tempo de colocar um dinheiro? Aí teve um cara que foi muito engraçado. Eu falei: cara, não dá mais tempo de doar. Já acabou, já encerramos, você sabe disso. Entreguei pro TRE. Ele falou assim: então deixa eu ajudar você e seu marido, vocês devem estar com dívida, né? Deixa eu botar 500 reais na sua conta. Eu falei: cara, tá de boa, valeu. Então, assim, faça com que as pessoas saibam que esse projeto é delas. Eu tive uma campanha só com voluntário, eu não tive gente remunerada. Esse projeto aqui é de todo mundo também, né? Vamos colocar o Pix. Bota o Pix aí embaixo. Vou meter o então, Pix aí, eu tô acho que a precisando, ideia é essa. Se a pessoa sentir que o projeto é dela, ela não vai estar saindo pra votar no fulano, e na Ava, em vocês, ela vai estar saindo para fazer um corre que ela está fazendo por ela mesma. Eu acho que essa virada de chave é que é fundamental para a gente remobilizar as pessoas. Massa, massa. Bom,
Vamos caminhar já aqui para os nossos finalmente do podcast. O papo aqui é bom que ele rende, né? A gente pode ficar aqui bastante tempo. Acho que tem suas agendas também. Eu vi lá hoje publicado no seu Instagram. E sexta-feira, né? 3 horas já, dia Vitão 17. já quer meter o pé na pinga já. Eu tenho que pegar o Benjamin daqui a pouco, porque eu tô no plantão do Benjamin esse fim de semana. Mas vamos lá, Ava. Cara, de tudo que a gente falou, das questões políticas, das questões da sociedade, né? Da sua atuação enquanto figura pública, né? Desse rolê todo. Pensando agora, 2022, né? O que a sociedade, você falando para a pessoa que, me identifico com a Ava e eu quero saber o que eu posso fazer em 2022 nesse ambiente hostil pra cacete, nessa polarização de gente brigando com gente, família parando de conversar. Como é que se fala para alguém? Você que, né, tem essa parada de trabalhar com educação, de falar com as pessoas, como é que você falaria? Fala, filhona, vem cá, vamos fazer assim, o caminho é por aqui. O que a Ava poderia dar de... Sabe, o recado de 2022 pra gente tentar melhorar essa anarquia desse país? Olha, antes de responder, só dizer que o Marcos viu minha agenda no Instagram, porque eu tenho um compromisso com a transparência do meu mandato, então eu publico todos os dias a minha agenda. Então qualquer cidadão que me siga sabe onde eu tô e pode me encontrar. Se alguém estiver querendo falar comigo pra me elogiar ou pra me xingar, pode estar me esperando lá embaixo agora, porque eu publiquei às 7h30 da manhã que estaria aqui. Eu acho que é uma contribuição que eu posso dar para a cultura política da nossa cidade. Também faço prestação de conta todo mês de todos os meus projetos, de todos os meus requerimentos, as regiões da cidade que eu atendi, porque eu acho que depois que a gente é eleito, a gente tem que melhorar esse lugar que a gente está fazendo política através da transparência também. E sobre 2022... Desde 2018 a gente tem vivido o aprofundamento das rixas por causa de política, né? Aquele meme, vamos juntar todo mundo que brigou e fazer uma ceia de Natal pra gente não precisar ir passar com a nossa família. E isso sempre me entristeceu. Eu nunca chamei um eleitor do Bolsonaro de fascista, por exemplo, porque eu não posso dizer que 50 milhões de brasileiros são fascistas. Eu nunca nunca disse que alguém que votou, que acreditou no Bolsonaro é criminoso, tá contra mim, porque eu sei quem são essas pessoas. Eu tenho dito sempre que a esquerda, o campo progressista, abandonou o debate da política pública, aliás, da política de segurança pública, por exemplo. Então, e o Mano Brown fala isso, né? O Lula colocou televisão na casa do pobre, colocou celular de última geração na casa do pobre, mas não colocou polícia na rua do pobre. Então ele virou um pobre de direita, porque ele não quer que roubem dele alguém mais pobre, tire dele esse celular que ele conseguiu com tanto custo. Me entristece muito quando eu vejo uma pessoa que pega ônibus, fica 3 horas do dia dela no ônibus, porque eu fui essa pessoa até pouquíssimo tempo atrás, a minha mãe foi. Eu falo que o meu filho é o primeiro de 4 gerações a não passar pelo trabalho infantil, porque eu passei. Eu comecei a trabalhar aos 12. Minha mãe foi feita de escrava na casa de família como doméstica. Minha avó foi feita de escrava na lavoura. Pensa que tristeza, né? 4 gerações para romper com o trabalho infantil. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas como nós dizendo que bandido bom é bandido morto. Eu vejo pessoas como nós que sabem que a diferença dela para um bandido que está morto é só a hora que ela está na rua. É só se ela está correndo mais rápido ou não para pegar o ônibus e pode tomar um tiro nas costas. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas e enxergá-las muito mais perto de nós do que perto do Bolsonaro. A gente precisa entender que essas pessoas têm muito mais em comum com a gente do que a gente acha que elas têm em comum com o Bolsonaro. Porque se a gente não construir esses pontos de conexão, a gente vai continuar perdendo os nossos semelhantes numa batalha que é meramente retórica e que, sem dúvida nenhuma, até o policial que tá na rua fardado, barbarizando com o menino negro, ele parece muito mais com a gente do que com o Bolsonaro, que diz que esse policial tem que matar esse menino negro. Porque na hora que esse policial morrer, numa troca de tiro, ele vai ser substituído por um outro homem pardo e pobre igual a ele. Vai ser uma outra mãe pobre também, chorando a perda dele. Se a gente não entender as nossas semelhanças, para engrossar um caldo de Brasil que seja capaz de se recuperar, a gente vai continuar caminhando pro buraco. Cara, você moeu agora o final desse programa. Puta que pariu, valeu demais pela fala. Inclusive você me faz repensar até alguns comportamentos meus. Eu te confesso que o meu coração ficou meio duro com algumas pessoas. Eu sentia vontade de pegar uma ripa, bater um prego na ponta e chegar em alguém, mas não fiz, estou aqui ainda firme e forte. E de repente depois disso, até amanhã eu vou ter que ir no churrasco, encontrar uma galera aí que eu tava pensando em não ir,
porque puta que pariu, a galera ficou muito esquisita, mas tá massa. Ava, muito obrigado mais uma vez por ter cedido o seu tempo aqui para falar com a gente. O projeto do podcast é para crescer cada vez mais, agora 2022, começar a fazer um ao vivo daqui a pouco, então já fica aí já atenta que a gente vai te chamar de novo. E assim, é sempre muito bom falar com você, né? A gente já tinha conversado em outros momentos e fazia um tempo que a gente não se via, então assim, foi muito bacana mesmo você poder ser a primeira mulher aqui no nosso podcast e que mande mais, sabe? Fala, ó, vai lá nos meninos lá, dá moral pros caras, né, bicho? Porque a gente tá começando agora. Os meninos é bom, é meio bagunçado, mas é uma bagunça organizada. Faz parte do rolê. Então assim, brigadão mesmo. E espero que a gente possa, em 2022, ver muita coisa bacana da sua produção, do seu mandato, e vamos ver o que vai virar essa campanha. Feliz demais de ser a primeira mulher aqui, sabendo que eu também sucedi homens que são muito queridos para mim, que estão, Calil, Paulinho, são parceiros da luta, e dizer que eu nunca quero me contentar com o lugar de primeira mulher. Quero sempre que várias outras venham e que a gente reescreva a história juntas, e aqui é um excelente palco para isso. Eu fico aguardando a visita de vocês no meu gabinete 19, e sobretudo fico aguardando o convite para voltar. Vamos lá, com certeza. Você que está até agora assistindo a gente, né, ou ouvindo a gente pelo Spotify, lembrando que o podcast está no YouTube, né, às quintas-feiras, e vai também para o Spotify, para o Anchor. Então, assim, quem está no YouTube, ô abençoado, vai lá agora e dá um like. Dá um like, clica no sino, manda pros amiguinhos, né? Fortalece a galera que a gente tá precisando fazer uma audiência qualificada e cada vez mais volumosa para esse debate se tornar mais plural, ocupar a casa das pessoas, a mente das pessoas, né? Às vezes você tá até sem argumento para falar com o coleguinha. Bom, tá aqui, a Ava deu uma aula pra gente hoje sobre como falar com os meninos. Pode substituir você já na faculdade. Pensa que não? Pensa que não? Mas tem que ter cota de carecas assim, então tô salvo. Gente, valeu demais, brigadão, valeu Vitão, brigadão Ava. A sua assessora Amanda, que tá aqui junto com a gente aqui também no estúdio, nosso grande Marcione, o cara que comanda as picapes. E a gente volta aí na próxima semana, ou quando a gente quiser, porque quem manda aqui é nós, que é nós. Valeu, gente. Valeu.